Bom, a gente primeiramente tem que entender a deficiência como uma limitação, não uma incapacidade. E nós vamos ver por quê. Na deficiência, há uma perda de uma estrutura ou função fisiológica, anatômica, psicológica, que leve a uma limitação para o desempenho das atividades laborais, o que não se configura como incapacidade. Incapacidade, ela é essa perda total, ainda que temporária, dessa capacidade laboral. Tanto é que uma pessoa que apresente incapacidade laboral, ela precisa se afastar das atividades por meio de uma licença médica. E a deficiência não se caracteriza em incapacidade. A pessoa com deficiência tem condições de trabalho com alguns ajustes do posto de trabalho. Ou a pessoa com incapacidade precisa forçosamente se afastar das atividades laborais. Olha, de acordo com a própria legislação, a condição sine qua non para ser considerado uma deficiência é aquela que causa limitação para o desempenho das funções. As deficiências ou anormalidades estéticas e as que não causam limitação ou dificuldades para o desempenho de funções não pode ser considerado uma deficiência. Nesse concurso, nós trabalharemos com duas condições. O Decreto-Lei 3298 de 99 e a súmula 377 do Supremo Tribunal de Justiça. Esses dois marcos, eles estão contemplados na Lei 13.146 de 2015, que disciplina a condição de deficiência física para ingresso no serviço público. Bom, essa legislação que nós citamos, ela disciplina 4 tipos de deficiência. A deficiência física, que a gente considera também como motora, a deficiência visual, a deficiência auditiva e a deficiência mental. Os casos de deficiência visual são os casos de cegueira legal, os casos de baixa visão. Os casos de cegueira legal são os casos de acuidade visual com a melhor correção no melhor olho, de menor que 0,05, acho que, e os casos de baixa visão, com a visão entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, e também os casos de somatória do campo visual em ambos os olhos, menor que 60 graus. Esses são os casos do decreto. E o caso da súmula, que é considerado visão monocular, visão menor que 20/400 em um olho só. Aí é considerado visão monocular. Então, esses são os casos de deficiência visual. Os casos que não, diferente disso, não são considerados como deficiência visual. São vários os casos de nistagmo, os casos de alteração de cores, de visão de cores, esses não são considerados como deficiência. Normalmente não, esses casos não são considerados. No caso da visão 20/400 ou menor, é considerado pela súmula 377 como deficiente, visão monocular. Pois é, os peritos não examinam o paciente. O paciente traz um laudo já, porque não há condições de examinar, ele tem que trazer um laudo bem fundamentado, com a medida de visão com e sem correção, e esse laudo tem que ser um laudo com data de menor que 1 ano, com validade de até 1 ano. O laudo
essa acuidade referida no laudo médico apresentado tem que vir especificando qual é que é a acuidade com correção. Haja vista que a legislação ela admite que a condição para se qualificar como acuidade visual, deficiência visual, seja após a melhor correção óptica. Então, o laudo tem que dizer, tem que vir especificando que aquela acuidade visual após a melhor correção óptica. Bom, as deficiências auditivas são consideradas pela legislação todas as perdas auditivas acima de 41 decibéis nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz, bilaterais. Todas, as diferentes dessas, não são consideradas. Não pode ser considerado, é só bilateral. Não. Muitas vezes a pessoa pode usar o aparelho e por outros motivos, não significa que ele tenha necessariamente uma perda auditiva nessas frequências que são determinadas pelo decreto. É importante salientar que na audiometria que o candidato deve apresentar, ele tem que vir especificado essa perda em todas essas frequências, de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Em todas essas frequências, a perda tem que ser acima de 41 decibéis, de 41 decibéis ou mais. Se em alguma dessas frequências tiver uma perda que atinja apenas 40, por exemplo, ele já não é considerado. Como nos outros casos, esse exame, ele não há como se fazer o exame do candidato na ocasião da perícia. O exame tem que ser trazido e nesse a gente exige que ele traga audiometria, ou pelo menos traga no laudo todos os valores da audiometria escritos pelo médico que assina o laudo, né? Porque às vezes ele pode não trazer o desenho da audiometria e trazer os valores especificados das medidas audiométricas, né? Mas normalmente eles acompanham a audiometria, eles sabem, o candidato que tem a perda auditiva, quando ele comparece, ele já comparece com a audiometria, porque ele sabe que é a medida da perda dele, tem que ser naquilo. Deve conter isso, deve conter essa medida da perda dele, se possível a causa da lesão, que muitas vezes eles não conseguem determinar, mas se conseguir, e o diagnóstico, né, codificado pelo CID, se conseguir, mas determinando o grau de perda que ele tem. Bom, a deficiência física, também que a gente considera deficiência motora, ela implica na perda de uma funcionalidade do corpo. Há uma limitação da funcionalidade do corpo dentro de um padrão considerado normal para o desempenho de atividade. Nós não podemos considerar como limitação, como deficiente físico, aquelas deficiências em que não gerem limitação para o desempenho de funções. É imprescindível que haja uma limitação. Muitas vezes as pessoas acham que há uma lesão estética que gere deformidades, mas que não gere limitação para a funcionalidade do corpo. As pessoas acham que por ser muito feio, está muito disforme, pode achar parecido, que isso se caracteriza como deficiência. Mas a deficiência tem que haver uma limitação na funcionalidade do corpo, tá? Dentro de um padrão considerado normal. E que haja necessidade vamos dizer assim, haja necessidade de uma compensação. E muitas vezes, né, Nilton, essas alterações se manifestam sob a forma de paralisias, de monoparesias,
pode ser paraplegia ou paraparesia, triplegia, triparesia. Normalmente isso é uma lesão neurológica. Amputações, né, muitas vezes. Amputações, o nanismo, né, quando a estatura vai até 140, não importa qual o tipo de nanismo. Se é hipofisário, se é acondroplásico, não importa. Chegou a estatura até 1,40 m, por quê? Normalmente uma pessoa com a estatura desta é necessário um ajuste no posto de trabalho. Então isso é uma limitação. Não é? Uma ostomia, seja uma colostomia, seja uma traqueostomia, desde que seja permanente. Né? Uma condição que seja temporária não pode ser considerada uma deficiência. Por exemplo, uma condição temporária que é limitante seria uma fratura, né? Uma fratura de uma perna ou das duas. A pessoa poderia ser considerada deficiente? Não. Por quê? Daqui a mais uns meses, algum tempo, ele vai se recuperar dessa fratura e você não pode dizer, entra agora no concurso público, que você tem essa limitação, e posteriormente saia quando você já não tem a limitação. Logo, é um status definitivo do corpo. Nós não podemos considerar como uma deficiência física as situações temporárias do corpo. Olha, normalmente a equipe pericial, a equipe médica, vai fazer a avaliação dos movimentos e das limitações desses movimentos. Se a pessoa tem alguma limitação dos membros inferiores, a avaliação pericial o médico perito vai pedir que ele ande um pouco, ande nas pontas dos dedos, dos pés, ande nos calcanhares, faça os movimentos de adução, abdução das pernas, pronação, supinação, quando se trata dos membros superiores. Então, vai fazer todas essas limitações, inclusive vendo a capacidade, a força motora, né? Porque muitas vezes uma situação de uma paresia pode pode ser considerada uma deficiência. Agora, vem aquela situação, tem que ser uma situação definitiva. Se uma pessoa tem uma lesão, ou se está fazendo uma fisioterapia, se vem pós um ato cirúrgico que precisa, para sua recuperação completa, fazer fisioterapia e está em tratamento, com expectativa de melhora do quadro, isso não pode ser considerado uma deficiência física. Haja vista que, dentro de algum tempo, que pode ser até 1 ano ou mais, pode recuperar completamente a função do membro ou do órgão que está limitado nesse momento. Então, tem que haver um status definitivo do corpo. Pode sim. São os casos das monoplegias, monoparesias, né? Quando há dificuldade podemos dizer o seguinte, um dos instrumentos principais do trabalho são as mãos. Quando há perda no movimento de mãos, a gente sempre leva em consideração, porque vai forçosamente haver uma limitação para o trabalho, desde que seja uma perda, como eu disse na primeira questão, na questão anterior, seja uma perda definitiva. Tá? Se houver uma expectativa de melhora e recuperação dos movimentos, não pode ser considerado como uma deficiência. Deve ficar bem caracterizado que aquela situação é definitiva do corpo. Não pode ser caracterizado ou não pode conter situações em que a pessoa esteja em tratamento. Né? As situações estéticas, por piores que seja, que não levem a limitação para a funcionalidade do corpo, para o desempenho de funções, para o desempenho das atividades, não pode ser considerado uma deficiência. Muitas vezes as pessoas acham que apresentam uma certa limitação de uma hipotrofia muscular, um membro um pouco mais fino do que o outro. Ora, nós não somos simétricos. Essas questões, essas situações, só podem ser consideradas deficiência se levarem à dificuldade do desempenho laboral, se levarem a uma limitação do desempenho laboral. Se não houver
essa limitação, se não ficar caracterizada essa limitação, então nós podemos concluir que se trata de uma lesão ou deformidade estética e que não causa dificuldade para o desempenho de função. Pode sim. Normalmente a órtese. A prótese, não. Né? A prótese, às vezes a pessoa tem uma fratura e precisou colocar uma prótese em um dos membros, uma prótese de fêmur, uma prótese no húmero. Se o membro com esta prótese voltou à funcionalidade normal, ele não pode ser considerado com deficiência. Tem situações em que há uma prótese no colo do fêmur, articulação do quadril. Se não houver, não ficar caracterizada a limitação, o fato de estar com uma prótese não caracteriza uma pessoa com deficiência. Agora, a órtese, normalmente sim, porque a órtese ela serve para auxiliar na estrutura física. A órtese, normalmente, a gente vê naquelas pessoas que têm dificuldade de sustentação do pé e coloca aquele equipamento, aquele aparelho para sustentar o pé. Então, aquilo ali, normalmente, a órtese caracteriza a deficiência. A prótese, não. Nós não somos simétricos, como eu disse há pouco. Então, a discrepância ou a diferença entre o comprimento dos membros inferiores, ela se manifesta em torno de 80% a 90% da população. E 90% das pessoas que têm alguma discrepância de até 2 centímetros, sequer sabe que tem essa discrepância. Então, assim, nós não podemos considerar uma deficiência se a própria pessoa sequer sabe que tem essa discrepância. Então, normalmente, a gente considera essa discrepância que é a partir de 3 centímetros, que é a discrepância moderada. A leve é até 3 centímetros, a moderada é de 3 a 6, e a partir daí é uma severa. Então, somente a partir da discrepância moderada é que podemos considerar como uma limitação importante e que gera dificuldade para o desempenho de funções. Logo, caracterizamos como uma pessoa com deficiência. Veja bem, como eu disse há pouco, o que caracteriza a deficiência é o status quo do corpo, é o status definitivo do corpo. Uma doença é um estado nosológico em evolução, que ele pode levar à melhora ou à cura. Então, eu não posso garantir que uma pessoa que hoje esteja doente, se daqui a um mês ou um ano esteja com essa mesma doença ou com essa mesma limitação, como é o caso de uma fratura. Uma pessoa que tem uma fratura hoje, daqui a 3 meses pode estar andando normalmente, e hoje pode estar acamado. A insuficiência renal, isso é uma doença que pode ser tratada, e daqui a um ano ou um pouco mais, depende da gravidade do caso, da intensidade do acometimento do rim, pode estar recuperado. Então, para considerar uma deficiência, não tem que ser uma doença, tem que ser uma lesão, uma deformidade, um status definitivo do corpo. A literatura médica relata que 90% da população do mundo teve ou terá problemas de coluna. Logo, as patologias de coluna, em geral, não são consideradas deficiência, exceto aquelas deformidades bem graves, como é aquela gibosidade. Isso já é uma deformidade que não é apenas da coluna, ela acomete outras estruturas do esqueleto, além da própria coluna. Mas a simples deformidade de coluna, como escoliose, cifose, lordose, espinha bífida, não é considerado como deficiência. É interessante, como dissemos há pouco, as mãos são, em geral, os principais instrumentos de trabalho. Então, qualquer lesão em que haja perda
da habilidade manual, do desempenho, da função das mãos, principalmente uma função de apreensão, que é importante, né? Então, isso pode ser considerado, a gente sempre leva em consideração essa limitação nas mãos. Nós tomamos como um padrão para tornar objetivo uma tabela que é utilizada pela SUSEP, né, que é a Superintendência dos Seguros Privados, para fins de indenizações como perda. Então, na tabela da SUSEP, ele considera como valoração um percentual, o polegar é 18%, o indicador 15% e os demais dedos, com uma adaptação nossa, 12% em cada dedo. Então, a perda anatômica ou funcional que atinja 15%, a gente já considera uma deficiência. Ou seja, se perder o polegar, perder anatomicamente ou perder funcionalmente, já é 18%. Então, a perda do polegar gera uma deficiência. A perda do dedo indicador, que é o principal opositor formador da pinça, que é 15%, nós também consideramos. Qualquer um outro dedo, a perda anatômica ou funcional de apenas um dedo, nós não caracterizamos como deficiência. Precisa que haja uma perda, ainda que parcial, de um segundo dedo, quando se tratar do médio, do anular ou do mínimo. Então, veja bem, somente a perda do indicador, a perda anatômica ou funcional, ou seja, ele não tem utilidade, ou do indicador é que nós consideramos para a caracterização da condição de pessoa com deficiência. Dos demais dedos, só se for mais de um dedo, né? Os movimentos também é importante. E, às vezes a pessoa perde os movimentos das mãos e você perde a capacidade de executar movimentos finos. Normalmente, a gente pede para o candidato fazer uma contagem, fazendo a oposição dos dedos com o polegar. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Quem tem perda dos movimentos finos dos dedos tem dificuldade em fazer isso. Às vezes você vê que está um processo de enrijecimento dos dedos ou de uma flacidez de dedos sem movimento por lesões neurológicas. Isso é que caracteriza a deficiência. Deficiência mental ela é caracterizada quando o indivíduo perde a capacidade cognitiva antes dos 18 anos. E não basta só ter a perda da capacidade cognitiva, ele perde também, tem que perder algumas das funções sociais. Então, é muito importante que o perito observe esse aspecto de que a perda da capacidade mental ela precisa ocorrer antes dos 18 anos de idade. Isso precisa estar bem comprovado no laudo trazido pelo candidato. O médico ele precisa registrar de maneira muito clara a perda da capacidade mental desse candidato antes dos 18 anos. E isso precisa estar documentado, não basta só dizer, é preciso estar documentado de forma que fique claro a adequação do laudo do candidato ao Decreto-Lei 3298 de 99. Ele necessariamente ele tem que ter um funcionamento intelectual assim bem abaixo da média das pessoas, entendeu? Isso é importante porque você vai ter que considerar que ele vai apresentar um laudo depois dele ter feito uma prova de concurso e ter passado a prova de concurso. Então ele está apresentando e ele tem que, junto com isso, ele tem que apresentar um laudo médico dizendo que ele tem um funcionamento intelectual muito abaixo da média das pessoas. E que essa doença mental dele começou antes dos 18 anos e que ele, junto com isso, ele tem elencado algumas coisas também. Sim, ele tem dificuldade com habilidades sociais, ele tem dificuldades com cuidados pessoais, ele tem uma série de outras coisas que ele tem dificuldades. Isso tem que estar junto com essa incapacidade.
Não basta ter só o déficit intelectual abaixo da média. É preciso que estejam listados pelo menos 2 outras incapacidades de utilização de elementos listados no Decreto-Lei 3298 de 99.